Provérbios capítulo 18. Somente os que acharam têm a oportunidade esta noite de dar mais um glória a Deus. Vamos ler somente um versículo, versículo 24. Amém? O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Amém? Eu estou falando esse versículo para os meus amados irmãos. Na realidade, a pregação não vai ser centrada nesse tema de amizade. Mas por que eu estou recorrendo a este versículo? É porque nesta noite, meus irmãos, eu quero me colocar aqui como um verdadeiro amigo de vocês. E o amigo é aquele que quer ver o bem do seu irmão, do seu amigo, o melhor para o seu amigo. E esta noite é isso que eu quero para os meus amados irmãos. A palavra de Deus também diz em João 8:32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade, ela liberta as nossas vidas em todos os sentidos. E esta noite eu queria aqui, através dos princípios da palavra de Deus, e são os princípios da palavra de Deus que nos dão poder para nos libertar de muitas coisas que nos prendem daquilo que antes nós não conhecíamos a palavra de Deus. E esta noite, como um amigo mais chegado do que um irmão, eu quero falar de 6 verdades aqui para a igreja. 6 princípios espirituais verdadeiros para edificar as nossas vidas. Amém? Se você veio aqui esta noite para ser edificado e compreender essas verdades, você vai sair daqui esta noite edificado e compreendendo essas 6 verdades para a sua vida. E você pode até anotar aí, querendo. A primeira verdade está lá em Eclesiastes, capítulo 3. Você pode ir um pouquinho mais para frente, no livro de Eclesiastes, depois de Salmos, Cantares, antes de Cantares. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ver a primeira verdade que a palavra de Deus nos instrui esta noite. A primeira verdade, meus irmãos, que eu quero passar para você como um verdadeiro amigo, que muitas vezes a gente esquece na nossa vida, é que tudo tem um tempo determinado. Amém? Repita comigo: tudo tem um tempo determinado. Nada acontece antes do tempo e nada acontece depois do tempo. Tudo acontece no tempo determinado por Deus, irmãos. A Bíblia aqui diz em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser ou costurar, né? Tempo de estar calado e tempo de falar. Tem tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Então, para tudo na vida tem tempo, queridos. Tudo na vida só acontece na hora certa. A Bíblia gosta muito de nos falar com relação ao tempo, dando a ilustração do agricultor, porque na realidade o agricultor é o maior exemplo de que nós devemos observar, que tem o tempo dele plantar, mas ele não colhe de imediato, ele aguarda, porque tem o tempo certo de colher.
tem o tempo de plantar, de cultivar, né? Você planta, você cultiva, e tempo de colher. Você não pode pular etapas. Você não pode ir direto para a parte do colher. Você não pode ir direto para a parte de cultivar. Você tem primeiro ir para a parte de plantar, aí envolve a preparação do terreno, plantas, passa-se pelo tempo de cultivar e chega o tempo de colher. Então tudo tem o seu tempo determinado. E o agricultor, para passar por esse processo, ele precisa de paciência e de saber esperar. Ele tem que ter paciência. Ele tem que jogar semente na terra. Ele tem que esperar a chuva do céu. Ele tem que esperar a planta brotar. Ele tem que esperar a planta crescer. E ele tem que colher. Tudo no tempo determinado. No Salmo 40 diz o quê? Esperei com paciência no Senhor, porque tudo tem o seu tempo, meu irmão. Muitas das vezes nós queremos entrar nessa onda doida que nós estamos vivendo aí, de tudo no automático, no imediato, no rápido, no zap, mas a vida não é assim. A vida, as questões da vida não são assim. As lutas da vida não são assim. Aquilo que envolve a nossa vida não é assim. A nossa vida, meus queridos, tem que ter tudo no tempo certo. Não adianta a gente querer passar à frente de Deus, nem muito menos querer fazer da nossa maneira. Tudo é no tempo certo determinado por Deus. Se você chegou aqui angustiado, apressado, querendo resolver, querendo que chova logo do alto para solucionar logo a sua situação, deixa eu te dizer mais uma vez: fica calmo, aguarda em Deus, descansa o teu coração, porque tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. E além de esperar, de ter ali a paciência, o agricultor ele tem que ter perseverança. O agricultor ele tem que ter esperança. Porque se ele planta, é porque ele tem esperança que vai colher. No Salmo 37 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Duas coisas: primeiro entrega o teu caminho ao Senhor, depois confia nele, aí ele fará. Se você não entregar ao Senhor, nem confiar nele, ele não fará. Então nós temos que entregar a ele as nossas lutas, as nossas dificuldades, confiar nele e aguardar que ele vai resolver. Agora, se eu entrego a ele e puxo de volta para mim resolver: Senhor, está aqui a minha causa, passa 2 dias, não resolveu, me dá aqui que eu vou resolver. Não confia. Entenda que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Quem anda de acordo com o relógio de Deus nunca vai se perder. Se você anda de acordo com o relógio de Deus, você nunca vai se perder. Agora, eu gosto sempre de dizer essa frase, que o relógio de Deus é no tempo da eternidade, porque Deus não conhece começo, nem meio, nem fim, porque Ele é eterno. O relógio de Deus é no tempo da eternidade. E sabe como é o relógio do homem? No tempo da ansiedade. É ou não é? Se o relógio de Deus é no tempo da eternidade, que Ele não conhece tempo, porque Ele é eterno, o relógio do homem é no tempo da ansiedade, quer resolver logo tudo de imediato. Mais uma vez eu vou dizer o que está na palavra de Deus. O primeiro conselho de um bom amigo para a sua vida é que tudo tem o seu tempo determinado. Toda vez que você estiver aflito por alguma coisa, se lembre disso: tudo tem o seu tempo determinado. E vai chegar o tempo que Deus ele vai me dar esta bênção. Vai chegar o tempo que Deus vai me abençoar. Essa questão vai ser resolvida, mas vai chegar o tempo. Eu tenho que ter paciência e perseverar confiando em Deus. Amém, queridos? O segundo conselho que eu quero lhe dar aqui esta noite, meus queridos, e que você também pode anotar, é que que uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Uma escolha errada que eu fizer na minha vida
pode me trazer consequências irreparáveis. Amém ou não amém? Algumas escolhas que nós fazemos erradas trazem muitas consequências para nossas vidas. A gente se lembra do caso de Ló, que Abraão disse: não, você escolha aí, tem as campinas, tem aqui, você escolha para onde você quer ir, a escolha é sua. Ló viu lá Sodoma e Gomorra, a cidade, viu as campinas verdejantes, ele achou que ali poderia se dar bem, e foi a pior escolha que ele fez, porque praticamente abalou toda a sua família. A escolha de Ló foi uma péssima escolha, porque Deus destruiu aquelas duas cidades, a sua mulher se transformou numa pedra de sal, ele foi morar nas cavernas com as duas filhas, depois houve incesto. Quem sabe o que é um incesto? Ele teve relacionamento sexual com as suas filhas, e elas conceberam, deram à luz a dois povos que são inimigos até hoje do povo de Deus, né? Que é os amonitas e os moabitas. Por quê? Por uma escolha errada. Sara e Abraão também escolheram passar à frente de Deus, e escolheram pegar a serva, a Agar, e ter um filho, e até hoje tem as consequências que nós vemos na televisão todo santo dia, os israelitas e árabes se matando um ao outro por causa de uma escolha errada de Abraão e Agar. Você sabia que você vê na televisão, muitas pessoas dizem assim: como é que pode, rapaz? A terra que Jesus nasceu só vive em guerra. Jesus não tem nada a ver com isso não, irmão. Bote a culpa lá para Abraão e Agar. Foi eles que passaram à frente de Deus. Abraão e Sara. Como assim, pastor? Porque Deus tinha uma promessa para eles dois, que ia dar um filho, mas eles estavam velhos, não confiaram mais em Deus. E disse: não, vamos pegar a serva, Abraão, você se deita com a serva, e o filho que ela conceber é nosso, nós vamos criar. Mas ele fez, a serva concebeu, mas depois a promessa se cumpriu na vida de Sara, e ela engravidou. E se tinha uma promessa de Deus para fazer uma grande nação de um filho de Abraão, agora tinha dois. Tinha dois, Ismael e Isaque. E Isaque, ele deu origem ao povo judeu, né? Os hebreus. E Isaque deu origem ao povo árabe. E todos os dois povos hoje ainda brigam pela herança daquela terra, porque todos os dois dizem que são os herdeiros daquela terra. Por quê? Por uma escolha errada. A Bíblia nos mostra aqui várias pessoas que preferiram escolher, tiveram escolhas erradas e tiveram suas consequências. Jonas escolheu não obedecer Deus, mas ir para uma cidade que Deus não tinha enviado, e ali ele provocou uma grande tempestade, prejuízos. Também nós podemos ver Sansão, que escolheu satisfazer os seus desejos, em vez de seguir os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Ele preferiu obedecer os desejos desordenados da carne, e acabou como um escravo, sendo palhaço para os inimigos. Nós podemos ver também, né, na vida de Judas Iscariotes, que escolheu vender ao seu mestre, ao Senhor Jesus, por 30 moedas de prata, e as consequências da sua escolha foi que ele morreu enforcado. Nós podemos também ver a escolha do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, que ele preferiu sair debaixo da proteção do pai, da fazenda, daquilo que ele tinha, para desfrutar dos prazeres do mundo, e foi cuidar e comer bolota de porco, como consequência da sua escolha. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que nós devemos orar muito a Deus, pedir discernimento, direção, porque uma escolha errada tem consequências. E quem é o culpado do filho pródigo comer bolotas? Foi o pai? O pai não amava o filho pródigo? Não, irmãos, a escolha foi dele. Deixa eu dizer uma coisa para meus amados irmãos com relação a escolhas.
E eu quero que fique bem gravado na mente dos meus amados irmãos, esta orientação pastoral. Em primeiro lugar, meu irmão, com relação à escolha, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Amém? Eu não quero ser um pregador chato não, irmão, desses que tem na televisão. Mas eu quero que você fale, porque você falando, você vai falar para você mesmo. E você vai gravar. E que você bata no seu peito e diga assim: eu sou. Diga: eu sou o responsável pelas minhas escolhas. Somos nós que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Lá quando Eva foi tentada, Satanás tentou, mas quem escolheu foi ela e Adão. Foram eles que escolheram desobedecer a Deus. Depois ficou jogando um para cima do outro, porque sempre é assim, né, irmãos? Nós às vezes escolhemos mal e depois são os outros que são culpados. Também o filho pródigo, né? Ele não ocupou o pai dele, mas você já pensou na posição do pai do filho pródigo? As pessoas que conheciam aquele jovem na sua fazenda com toda a fartura do pai, depois viu ele cuidando de porco. Quantos julgamentos fizeram a respeito do pai daquele jovem? Rapaz, o homem lá, uma fazenda, tem tanta condição, e o filho aqui, desse estado, né? Bem facinho julgar, né? Rapaz, o homem é dono de uma fazenda, e o filho aqui passando isso. Mas ninguém pergunta, não foi a escolha dele? Não foi ele que escolheu andar esse caminho? Não foi ele que escolheu sair debaixo da proteção do pai? Porque é muito fácil, irmãos. Nós somos responsáveis, irmão. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ninguém é responsável pela escolha de ninguém, irmãos. E deixa-me eu falar mais alguma coisa aqui, irmãos. Quando eu decido, eu estou incluindo cada um de nós, quando nós decidimos, presta atenção que eu vou falar aqui. Quando nós decidimos algo, eu e você, nós decidimos fazer algo, nem Deus vai intervir. Pastor, Deus é soberano, mas Ele não pode contradizer a Ele mesmo. Se Ele nos deu o livre-arbítrio, somos nós que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Porque senão, seria muito bom, eu escolho não seguir Jesus, eu não tenho culpa de nada. Não, irmãos. Se eu escolho, irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo. Se você escolhe um caminho, você, nem Deus vai intervir na tua escolha. Aí você vê. Se nem Deus faz, quanto mais pastor, quanto mais presbítero, diácono, que não é nada. Amém ou não amém? Agora Deus, Ele pode tudo, Ele é soberano. Ele só não pode se contradizer a si mesmo. Deus pode mentir? Pode não, irmãos. Senão Ele vai se contradizer a Ele mesmo. E a palavra dele não mente. Deus pode pecar? Ele pode tudo, mas Deus pode pecar? Não pode, irmãos. Deus não pode, porque Ele é santo. Então Ele pode, mas tem coisas que Ele não fará, porque Ele não pode contradizer a Ele mesmo. Da mesma maneira, se eu disse uma questão que o pastor Edson falou aqui um dia desse, ministrou que pregou. O crente pode fumar, beber cachaça e ir para forró, irmãos? Pode, irmão. Se ele quiser, ele pode. Deus não vai botar 2 anjos segurando ele para não ir, não. Por que nós não vamos, irmãos? Porque nós tememos a Deus, conhecemos a sua palavra e nós escolhemos obedecer a Deus. É por isso. Mas todo mundo aqui tem liberdade de fazer o que quer. Deus não vai impedir o andar de ninguém da maneira que a pessoa quiser, irmãos. Nós somos livres, irmãos. Agora tem uma questão. Uma escolha errada, irmãos, vai trazer consequências irreparáveis para a sua vida. Amém ou não amém? Vamos ver aqui, algumas pessoas, irmãos, aqui na Bíblia, tiveram escolhas acertadas.
difíceis, mas acertadas. Moisés era príncipe do Egito, mas ele preferiu sair do palácio e ir para o meio do povo, fazer a vontade de Deus, e Deus honrou Moisés. Nós podemos ver também que Abraão escolheu obedecer a Deus, quando saiu de Ur dos Caldeus, de uma terra, para ir para outra, mesmo sem saber para onde ia, mas ele preferiu, escolheu obedecer a Deus. José, que estava no Egito, ele preferiu, irmãos, escolheu ser lançado na cadeia, humilhado, do que ter um programa com a mulher do seu patrão. Escolhas. Nós é que fazemos as nossas escolhas, irmãos. Uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus para nossas vidas. Deus tem sonho conosco, Deus tem projeto para nós, Deus nos entrega dons e nos entrega também talentos. Mas se eu escolho errado, quem vai comprometer o projeto de Deus para nossas vidas somos nós mesmos. Não é Deus não, irmãos. Uma escolha errada, irmãos, e a escolha quem faz somos nós. E uma outra coisa com relação a escolhas, o responsável pelas escolhas sou eu. O irmão sabe o que quer dizer a palavra responsável? Vem da palavra responder. Que quem tem que responder pelas minhas atitudes sou eu, irmãos. Não é A, B, C não. Sou eu que tenho que responder pelas minhas atitudes. Nós estamos vivendo uma época da pós-modernidade, que se prega aí, que o ser humano é livre para fazer tudo o que quiser, porque não tem valor, não tem verdade absoluta. Então, nós somos livres, nós podemos fazer o que nós quisermos, é isso que se prega aí, e muitos crentes estão indo nessa balela, e estão querendo fazer tudo que podem, não querem dar satisfação a ninguém, mas as escolhas somos nossas, e as consequências são nossas também. Toda decisão gera consequências, boas ou más. Amém ou não amém? Então, irmãos, o segundo conselho que eu dou para meus amados irmãos esta noite é que uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis para a sua vida. Ore a Deus quando for tomar suas decisões, peça sabedoria a Deus, tome a decisão debaixo da direção de Deus, porque uma decisão errada pode trazer consequências irreparáveis. Terceiro, meu Deus, já? Terceiro conselho que eu quero dar para meus amados irmãos esta noite. Amém? Preste bem atenção. Muitas oportunidades, elas são únicas em nossas vidas. Perdeu aquela oportunidade, pronto, irmãos. São únicas. Alguém já soube aí de alguma história de alguém que perdeu uma grande oportunidade na vida? Eu creio que todo mundo já viu história aí, né? Um dia desse passou aí no Globo Repórter, parece, daquele pessoal que tinha ganhado na loteria, e foram ver a vida deles lá agora como é que estavam. Perderam a oportunidade, irmãos. Sabe quando é que ele vai ganhar outra vez na loteria? Só Deus sabe. Perderam tudo. O camarada comprou fazenda, comprou não sei o que, foi lá ver agora, não tinha mais nada. Um dia desse eu assisti um documentário sobre os barões do café, quando na Bahia o auge do cacau, tinha aqueles fazendeiros ricos, milionários, e foram entrevistar um desses, como é que estavam hoje. O camarada, sabe o que ele fazia quando estava no auge da riqueza? Ele fretava um avião da Bahia, ia para o Rio de Janeiro fazer a barba de tarde, fazia a barba no Rio de Janeiro, bebia algumas coisas por ali, jantava e voltava para a Bahia. Sabe como é que está a vida dele hoje em dia? Morando num casebre que a fechadura da sua porta é um arame. Oportunidades na vida são únicas, irmãos. Ou nós aproveitamos ou não aproveitamos. Muitas vezes, aquelas que são perdidas, né? Elas não voltam mais. Quando se tem convicção da vontade de Deus nas oportunidades que surgem, quando se tem a convicção da vontade de Deus nas oportunidades que surgem, porque tem que estar na vontade de Deus, porque aparece muita oportunidade, mas não é a vontade de Deus. Quando se tem a convicção da vontade de Deus nas oportunidades que surgem, não se brinca, meus irmãos.
Não se brinca com as oportunidades de Deus. Amém? Porque tem pessoas que brincam com as oportunidades de Deus. E Deus, se Ele dá uma oportunidade, não brinque com a oportunidade que Deus lhe dá. Não brinque. Amém? Eu fiz aqui, querido, aqui no Ministério de Louvor tem algumas normas que foram criadas, né? Desde o começo da igreja. E eu acrescentei mais uma. As normas que foram... Acrescentei, mas já há alguns anos atrás, também quase no começo da igreja. Aqui tem uma norma, por exemplo, se for para alguém subir para um Ministério de Louvor, ele tem que passar pelo menos 3 meses no banco, né? Vindo aos cultos regulares. Depois começa a ter a oportunidade, depois que é apresentado. É assim que funciona aqui. Porque a gente tem cuidado e tem zelo com o altar do Senhor. Depois eu acrescentei, sabe o que, irmãos? Que se uma pessoa sobe, desce, só tem 2 oportunidades. Para não ficar brincando. É a oportunidade de Deus. A pessoa sobe, quer nada, some. Aparece de novo, não, porque eu agora sobe. Desceu de novo, não tem mais oportunidade, irmãos. Oportunidades que o Senhor dá são únicas na nossa vida. Amém ou não amém? Engraçado é isso, irmãos, que a gente tem um zelo, as pessoas falam. Se a gente não tivesse o zelo, as pessoas falavam, né? A gente tem um zelo, as pessoas falam, cheio de frescura, cheio de besteira. Aí se a gente bota a pessoa, pastor, bota todo mundo lá em cima de qualquer jeito. É ou não é? Vai entender? Né? Se a gente moraliza o negócio, as pessoas falam. Sobe, se a gente dá uma oportunidade, sobe de qualquer jeito. Então, queridos, as oportunidades, elas são únicas nas nossas vidas. Você quer ver aqui pessoas que souberam agarrar as oportunidades do Senhor Jesus? Jesus ia passando em Jericó. Havia um cego de nascença, nunca tinha visto, enxergado, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele escuta que é Jesus que está passando, ele vê uma multidão seguindo Jesus, e a multidão gritando, e ele pergunta quem é que vai passando. É Jesus. Naquela mesma hora, ele diz: Jesus, 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 tem compaixão de mim, ó filho de Davi. E ali Jesus se volta para ele, e ele não deixa passar a oportunidade, e ele é curado da sua cegueira, porque ele não deixou passar a oportunidade de Deus na vida dele. Se Deus tem aberto uma porta para você, se Deus tem dado a oportunidade para você, não desperdice, se agarre com a oportunidade que Deus tem te dado na tua vida. Jacó estava no meio do deserto, e ele teve uma visão de anjos subindo e anjos descendo, e de repentemente aparece um anjo, e ele se agarra com aquele anjo, e ele diz: tu não vai sair daqui se tu não me der a minha bênção hoje. O anjo vai e fere a coxa de Jacó, mas Jacó se agarra com o anjo, e o anjo o abençoa, porque eu não vou deixar essa oportunidade passar. Não deixa a oportunidade de Deus passar na tua vida, meus irmãos. Quer ver? Rebeca, ela decidiu se casar com Isaac, não teve conversa, e também foi tremendamente abençoada. Muitas pessoas não têm sucesso em muitas áreas da vida, sabe por quê, irmãos? Porque não levam a sério as oportunidades que Deus dá. Levar a sério. Eu não estou falando porque hoje, irmãos, para se dizer que faz a obra de Deus é fácil. Eu estou falando em levar a sério as oportunidades que Deus dá. Vamos em frente. Quarto conselho que eu quero lhe dar esta noite. Anote aí. A lei da semeadura, ela é infalível. A lei da semeadura, ela não falha. Que lei é essa, pastor?
é aquela que o que você planta, você colhe. Plantar, você é opcional, você pode plantar ou não plantar, mas se você plantar, você tem que colher. Isso aí, irmão, não se discute. Ela é infalível. Se você não está gostando, presta atenção no que eu estou falando, irmão. Olhe para mim. Se você não gosta daquilo que você está colhendo hoje, olha para trás aí, irmão, vê o que foi que você plantou. Se você está achando que está colhendo aquilo que não era para colher, olhe para trás. Porque a lei da semeadura, ela é certa. Você não pode plantar manga e colher abacaxi. Você não pode plantar arroz e colher feijão. Você só colhe o que você planta. Amém ou não amém? Amém. Então, meus irmãos, lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, abra a sua Bíblia que eu quero ler com meus amados irmãos. Nós ainda temos um tempinho. Gálatas, capítulo 6. Versículos 7 e 8. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Não, somente o 7 e o 8. 7 e 8. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é instrução para nossas vidas. Isso aqui, irmão, é instrução para crescimento, irmãos. Isso aqui é saúde para os ossos do crente, irmãos. Amém? Versículo 6. Versículo 7, perdão. Não erreis, não tome decisão errada. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, ou colherá. Versículo 8. Porque o que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna, irmãos. Onde é que você tem semeado, querido? O que você tem semeado? Se você tem semeado no Espírito, fica firme, porque no tempo determinado pelo Senhor, você vai colher, você vai colher, você vai colher. A lei da semeadura, ela é infalível. Ela não falha, irmãos. Você lembra daquela história do carpinteiro que ia se aposentar? Quem se lembra dessa história aí que eu já contei aqui uma vez? Camarada ia se aposentar. E o chefe dele disse: não, vou fazer uma surpresa para ele. Esse camarada trabalhou tantos anos na nossa empresa. Eu vou fazer o seguinte: a última casa que está sendo construída, eu vou mandar ele dar os acabamentos final, porque aí eu vou dar de presente a casa para ele. Né? Aí o camarada vai lá e diz: não, já estou me aposentando mesmo. Já estou quase encerrando mesmo. Eu faço essa casa de qualquer jeito, é a última mesmo. Aí pegou o material velho de terceira, botou prego velho enferrujado, fez a casa uma porcaria. Aí o patrão dele chega e diz: vem cá, rapaz, vai se aposentar, eu quero lhe dar um presente. O que é? A última casa que você construiu é sua. E ele olhou: essa porcaria é minha. Plantou, tem que colher, irmão. Né? O que ele fez, ele recebeu. A lei da semeadura, ela é infalível. Quinto conselho, presta atenção. Não basta estar na igreja, irmãos, é preciso ser igreja. Estar na igreja é uma coisa, ser igreja é outra. Você sabia que a igreja não é as paredes, são as lâmpadas. A igreja é cada um de nós. Nós somos o corpo de Cristo, cada um. Amém? Estar na igreja é uma coisa, ser igreja é outra, totalmente diferente. Quem se lembra da parábola das virgens prudentes? Ali era a igreja. 10 estavam prudentes, 5 estavam lá. Mas não estavam esperando o noivo, não estavam... Quando o noivo chegou, o que foi que aconteceu?
somente a igreja subiu. Entrou com o noivo, né? As 5 que estavam nécias ficaram de fora. As marcas da igreja, irmãos. Toda igreja, aliás, a igreja do Senhor Jesus, ela tem algumas marcas para que nós possamos ser igreja. A primeira marca é a santificação, irmãos. Comunhão primeiro com o Pai, com Deus. Santificação. Porque a igreja é conhecida como a noiva. Ela tem que se santificar, se tornar pura para o noivo, né? E ela tem uma missão. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é adorar e servir ao Senhor Jesus. Então, se eu sou igreja, eu tenho que adorar e servir a Jesus. Ok? E também a igreja, ela tem uma característica. E qual é? A característica da igreja é que, em Mateus 16, 18, que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quando a gente vê esse versículo, geralmente a gente interpreta esse versículo errado, irmãos. A gente interpreta como se o inferno tivesse tentando nos sufocar e nós íamos prevalecer. Mas esse versículo a gente tem que ler ele na seguinte ótica: que as portas do inferno não vão prevalecer, é porque a igreja vai arrombar as portas do inferno e saquear, resgatar vidas, tirar vidas. Maior é o poder da igreja do que o poder do inferno. Maior é o poder delegado à igreja, porque a igreja, o cabeça é Cristo, e nós temos o poder de resgatar, ir lá no inferno e tirar as vidas que estão amarradas, presas, pelo poder do nome de Jesus. E se eu sou igreja, tem alguém que é igreja aqui esta noite? Você tem esse poder, meu irmão. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Se levante com autoridade, irmãos. Clame. Se você tem andado em santificação, se você tem andado de acordo com a vontade de Deus, se levante em autoridade. Não aceite a ofensa do inferno contra a tua vida e a tua casa, não. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra aqui? O que foi que a mulher fez quando o marido dela estava se envolvendo com outra mulher? Ela se levantou, ela fez um quarto lá de oração, e um dia ela se levantou na casa dela e disse: diabo, eu não aceito essa ciranda aqui na minha casa não, acabou! De hoje em diante vai acabar esse negócio, na autoridade do nome de Jesus. E acabou, irmãos. Acabou, porque ela tomou autoridade. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. E se você é a igreja de Jesus, continue marchando, orando, clamando, e com a autoridade que o Senhor te concede, acaba com essa cilanda. E por último, irmãos, estou encerrando. Por último, vou fazer aqui uma recapitulação para que você se lembre desses 6 conselhos para a sua vida. Primeiro, irmãos, tudo tem o seu tempo determinado. Segundo, uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Terceiro, muitas oportunidades são únicas na nossa vida. Quarto, a lei da semeadura é infalível. Quinto, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. E 6, e por último, eu quero dizer para você essa verdade, que também é infalível. Deus, Ele jamais vai desistir de você. Jamais, irmãos. Jamais Deus vai desistir de você, de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos criados, cada um de nós, para louvor e a glória dEle. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Já estou encerrando. Essa palavra, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Jesus, para cada um de nós.
Você abriu? Efésios 1? Versículo 5 diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Lá no versículo 12 ele diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Ou seja, Deus nos fez para louvor e glória do seu santo nome. Ele quer que eu e você estejamos sempre glorificando e exaltando o seu santo nome. E é por isso que o Senhor jamais vai desistir de mim e de você. Também, queridos, Ele investiu, presta atenção, porque Jesus, Deus, jamais vai desistir de nós. Ele jamais vai desistir de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele investiu o que Ele tinha de mais precioso por mim e você, que foi o seu Filho Jesus Cristo. Quando eu vejo João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho Ele investiu o que era de mais precioso por mim e por você. Ele deu Jesus por nós. E Ele jamais vai desistir de nós, irmãos. Se Ele deu o que era de mais precioso que Ele tinha, é porque eu e você somos preciosos aos olhos de Jesus. Ele não vai desistir de nós. Você não merece, mas precisa. Ele é o Deus de toda graça. Nós não merecemos, precisamos, é verdade. E Deus é o Deus de toda graça. O que é graça, irmãos? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos amou a si mesmo. Lá no versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, pelo sangue de Jesus, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Foi pelo sangue de Jesus que nós alcançamos a redenção, ou seja, a graça do Senhor, a salvação, a libertação dos pecados. É pelo sangue do Cordeiro, porque Ele ama a mim e a você e não desiste de nós, irmãos. E assim diz o Senhor esta noite, como diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 21: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele, vou ter comunhão, porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas, é cear conosco, é fazer comunhão conosco, porque Ele não desiste de nós. Não importa quão longe você esteja de Deus, não importa quão vazio você esteja de Deus esta noite, eu quero te dizer que o Senhor jamais vai desistir de você. Eu quero te dizer, irmãos, que jamais, por mais que você se sinta o pior dos pecadores, eu quero te dizer que esta noite, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, e Ele te contempla com amor, porque Ele jamais vai desistir de você. Amém? Esse Deus é digno de um louvor e de uma saudação e de um louvor a esta noite com palmas. Se levante glorificando a Ele.